Nesta videoaula vamos introduzir um novo tipo de dados em Python, os booleanos. Os booleanos são variáveis que têm apenas dois estados. Por outras palavras, apenas podem exibir dois resultados finais, o valor de verdadeiro e o valor de falso. Ao contrário de strings, inteiros, complexos e floats, os nossos booleanos apenas podem ter dois resultados. Um exemplo do booleano é, por exemplo, um teste à gravidez. Esse teste de gravidez pode ser positivo, por outras palavras, verdadeiro, ou pode ser negativo, por outras palavras, falso. Vamos então ver como podemos trabalhar booleanos em Python e como podemos operar sobre estes booleanos. Vamos então definir o nosso primeiro booleano em Python. Tal como em strings e variáveis do tipo numérico, inteiras, floats e complexos, nós podemos começar por fazer a inicialização de uma variável. Vamos criar uma variável com o nome de gravidez e vamos dizer que gravidez tem o valor do booleano. Os booleanos só podem ter dois valores, verdadeiro ou falso. Vamos começar pelo valor de verdadeiro. Verdadeiro em inglês é true, então escrevemos true. Atenção ao T maiúsculo. Vamos pedir para fazer a representação da variável gravidez na nossa consola e fazemos print gravidez. Correndo o nosso código, vemos então true na nossa consola. Para efeitos desta videoaula, vamos também recordar que podemos pedir o tipo de uma variável. Então fazemos type, a função type, fazemos type gravidez. Ou seja, por outras palavras, estamos na linha 4 a pedir o tipo da variável gravidez e gravar numa variável que se chama tipo. Para ver tipo na nossa consola, temos ainda de fazer print tipo. Correndo o nosso código, temos então o valor true na nossa consola e vimos que a variável gravidez é da classe, é do tipo bool, de booleano em inglês. Como o outro valor possível de gravidez, sendo um booleano, é apenas falso, escrevemos false com letra maiúscula, o F, false em inglês, que quer dizer falso em português. Correndo o nosso código, vemos então agora o valor atualizado para false e a variável continua a ser do tipo bool. Vamos continuar na nossa aula. Apesar dos booleanos terem apenas dois resultados possíveis, true e false, contudo, é possível fazer operações com booleanos e estas operações são realmente importantes. Por exemplo, eu tendo um booleano que é sempre verdadeiro, ou seja, se uma variável for, por exemplo, sempre positiva, eu posso pedir a Python para executar apenas uma parte de um código. Se essa variável for negativa, então eu posso pedir para executar outra parte do código. Como estão a perceber, os booleanos e os seus operadores vão ser importantes para incutir lógica no nosso código. Vamos ver aqui alguns exemplos de operadores de booleanos e para esta videoaula já se criaram duas variáveis. A variável mulher e a variável gravidez. Mulher tem o valor de true e gravidez tem o valor de false, ou seja, são ambas variáveis do tipo booleano. Em 5 temos aqui uma variável resultado e em 7 vamos imprimir resultado na nossa consola para ver o que nós estamos a falar. O primeiro operador que nós vamos utilizar é o operador NOT. Então escrevemos NOT. E NOT é um operador de negação, ou seja, se um booleano for verdade, não verdade, ou seja, negar a verdade, quer dizer que é falso. Se um booleano for falso, não falso, quer dizer que é verdadeiro. Por isso, quando eu faço not mulher, eu então estou a dizer not mulher, mulher tem o valor de verdadeiro, então é não verdadeiro vai ser falso, e vou ver na minha consola, falso. Vendo o nosso código, vemos então falso. Se eu substituir por not gravidez, como gravidez tem um valor de falso, not false quer dizer verdadeiro, então vou ver a negação, ou seja, vou ver o seu valor de verdadeiro. Outro operador que podemos utilizar é AND, e AND já me permite associar duas ou mais variáveis do tipo booleano e ter apenas uma variável booleano no fim. Vamos então utilizar as variáveis que cá temos, mulher, AND, que em português quer dizer e, gravidez. Ou seja, estamos aqui a definir mulher and gravidez, em português mulher e gravidez. O operador AND permite-me apenas um seguinte cenário. Se todas as variáveis forem verdade, o meu booleano de resposta é verdade também. Basta uma ser falsa para o meu booleano de resposta ser também falso. Vamos então atualizar aqui o valor de gravidez para true. Então, nesta ocorrência em que eu tenho mulher e gravidez como true, mulher e gravidez são true, então o resultado também vai ser true. Correndo na nossa consola, temos true na nossa consola. Se atualizar gravidez para false,
Neste caso tem mulher, verdadeiro, e gravidez, falso. Ou seja, gravidez é falso, correndo o nosso código, sei que o resultado também vai ser falso, como vemos na nossa consola. E mesmo que eu tenha falso com mulher, ou seja, falso e falso, apesar de serem ambas falsas, a minha resposta continua a ser também falsa. Ou seja, o operador AND apenas me retorna uma variável do tipo booleano como sendo verdade se todos os booleanos que ele está a operar serem também verdade. Caso contrário, dá-me sempre uma resposta de falso. Outro operador que nos falta falar é o operador OR ou OU em português. Substituído AND por OR na linha 5, este operador já é ligeiramente diferente. Este operador vai-me dizer que a minha variável resultado é verdadeira se pelo menos uma das variáveis que ali está é também verdadeira. Vamos então começar com mulher falso e gravidez falso. São ambas falsas, então o meu resultado vai ser falso. Lendo o nosso código, vemos falso na nossa consola. Basta-me atualizar mulher para true. Quando eu correr o meu código, sei que mulher é true ou gravidez é falso. Vamos correr então e vamos ver então que temos true como resposta. Porquê? Porque mulher é verdadeiro e a nossa gravidez é falso. Basta uma ser verdadeira para o nosso resultado ser verdadeiro também. Se eu atualizar a nossa gravidez para true, ambas são trues, basta apenas uma, apesar das duas serem verdadeiras, então vamos ter também como resposta verdade. E estão assim vistas as principais operações com booleanos. Agora, dos booleanos nós podemos operá-los ou então podemos começar a utilizá-los para fazer a comparação com variáveis. Saber, por exemplo, se um determinado número é maior do que zero ou não. Vamos então ver como podemos utilizar booleanos em comparações. Em programação e também em Python, os booleanos estão tipicamente associados a métodos de comparação de variáveis. Ou seja, se eu tiver uma determinada variável, eu posso querer comparar com uma determinada condição. Por exemplo, eu fiz um cálculo e quero comparar aquela variável com o valor de 5, saber se é maior ou menor do que 5. Se aquela variável for maior do que 5, quer dizer que essa condição é verdadeira e posso gravar esta conclusão num booleano, sendo verdadeiro. Caso aquele valor não seja menor do que 5, a condição é falsa e posso gravar essa conclusão num booleano que vai ter o valor de falso. Vamos então ver a utilização de booleanos com comparações. E estas comparações vão ter duas partes. Vamos começar então pela primeira parte das comparações na nossa videoaula. Nesta videoaula vamos comparar números e strings. Vamos começar por números. Criei duas variáveis A e B, valores 5 e 10. Tenho uma variável resultado em que eu vou colocar o valor de resultado e as condições de resultado que eu quero analisar ao longo desta videoaula. Tenho uma variável tipo que está-me a dar o tipo de resultado através da função type e estou a ver resultado e tipo na minha consola através das funções print. Vamos então verificar se A é maior do que B. E para A maior do que B, digo A maior do que B. Ou seja, na linha 5 eu estou a verificar se A é maior do que B, se 5 é maior do que 10. Como 5 não é maior do que 10, esta condição que eu estou a analisar é falsa. Por isso, o valor de falso vai ser atribuído a uma variável resultado, que vai ser então do tipo booleano. Correndo o nosso código, vamos então verificar que temos falso e que temos a nossa variável do tipo booleano. Obviamente, se eu atualizar agora para maior ou igual, verificar se A é maior ou igual, esta condição continua a ser falsa. E para indicar maior ou igual, indico o sinal de maior e o sinal de igual atrás. Então, como esta condição continua a ser falsa, o resultado continua a ser falso também. Contudo, se eu for analisar agora se A é menor do que B, se 5 é menor do que 10, esta condição já é verdadeira. Então, a variável resultado vai ter o valor de verdadeiro de true. Correndo o nosso código, vemos então agora resultado como true. E, obviamente, se eu quiser verificar se A é menor ou igual a B, como 5 continua a ser menor ou igual a B, então o resultado continua a ser true. Numa situação em que eu queira comparar se dois números são exatamente iguais, eu posso usar o sinal de igual, mas não posso utilizar apenas uma vez, porque quando utilizo uma vez estou a declarar uma variável. Então a comparação de igualdade é através da utilização de dois sinais de iguais.
Na linha 5 estou então a verificar se A é igual a B, se 5 é igual a 10. Como 5 não é igual a 10, o resultado vai ser false. Se eu utilizar, por exemplo, A para 10, A e B já são iguais, então a minha resposta vai ser verdadeira. Vamos corrigir o valor de A novamente para 5. E se eu quiser verificar se A e B são diferentes, o símbolo de comparação de diferença é um ponto de exclamação e um sinal de igual. Na linha 5, eu estou a verificar, estou a comparar se A e B são diferentes. E para diferentes faço ponto de exclamação, sinal de igual. De facto, 5 é diferente de 10. Correndo o nosso código, temos então o resultado como verdadeiro. Então falamos de comparações ao nível de ser maior, maior igual, menor, menor igual, exatamente igual, ou então até diferente. E podemos em Python fazer isto com números, mas também podemos fazer com strings. Vamos aqui atualizar os nossos valores de A e de B para Ana e o valor de B para Rui. Vamos começar a verificar se A é maior do que B, se Ana é maior do que B. E o que é que isto quer dizer? As strings não são maiores porque são apenas letras, não há uma correlação de organização numérica entre elas. Por isso, o que nós estamos realmente a verificar é se na ordem alfabética Ana vai aparecer depois de Rui, ou seja, se Ana ocorre depois de Rui. E como Ana começa por A e Rui começa por R, e de facto Ana não aparece depois, mas sim antes. Por isso, Ana não é maior do que Rui, Ana não aparece depois de Rui. Quando analisamos a condição que nós temos na linha 5, então esta condição vai ser falsa e o nosso resultado vai ser falso. Ou seja, Ana não vem depois do Rui. Se eu quiser verificar se Ana vem antes de Rui, ou seja, se é menor do que Rui, Ana, como é a letra A a iniciar a string e Rui com a letra R a iniciar a string Rui, de facto A vem antes de R. Então, de facto, Ana vem antes do Rui. Então, A é menor que B em strings. O nosso resultado vai ser agora verdadeiro. Outra coisa que nós podemos verificar é se as strings são exatamente iguais. Se o valor de Ana é igual ao valor do Rui, e nós sabemos que Ana e Rui são strings diferentes, por isso vamos ter aqui uma resposta como sendo falsa. E se nós queríamos verificar se elas são diferentes, se Ana é diferente de Rui, obviamente que Ana é diferente de Rui, então a nossa resposta vai ser verdadeira. Ou seja, quando nós estamos a usar comparações em Python, nós podemos comparar não só números, mas também vamos poder comparar strings. E o resultado dessas comparações podem ser gravadas numa variável de tipo booleano. Vamos então continuar na comparação de variáveis e a gravar as conclusões dessas comparações em booleanos. Vamos agora falar de duas formas de comparar is e is not. Para esta videoaula criamos duas variáveis, A e B, ambas com o valor de 3, mas A é uma variável do tipo int e B é uma variável do tipo float. Vamos apagar a linha 5 e vamos fazer resultado é igual a A e vamos comparar se A é igual a B, ou seja, dois sinais de igual. Vamos correr o nosso código e vamos verificar que A e B são de facto iguais, porque têm o mesmo valor numérico de 3. Contudo, se eu substituir a comparação por dois sinais de iguais pela palavra is, eu estou a fazer um processo chamado a igualdade estrita. E na igualdade estrita eu não estou apenas a comparar os valores das minhas variáveis, estou a comparar também o valor do tipo da minha variável. Ou seja, quando eu utilizo dois sinais de iguais, apenas estou a comparar se os valores são iguais. Quando eu uso is, estou a comparar se os valores são iguais. E se as variáveis são do mesmo tipo. Correndo o nosso código, vamos verificar que o nosso resultado é falso. E é falso porquê? Porque apesar de terem o mesmo valor de 3, A é uma variável do tipo int e B é uma variável do tipo float. Então, na comparação da igualdade estrita, eu estou a verificar que os valores são iguais, mas os tipos são diferentes, então a condição vai ser falsa. Tal como nós aplicamos esta terminologia de comparação para números, também podemos aplicar para strings. Por exemplo, posso fazer A igual a Tiago, B é igual a Tiago. Então, A is B, quer dizer, se A é B, vai-me comparar os valores de A e B, que são ambos Tiago, vai ser verdadeiro,
E como A é uma string e B também é uma string, quando eu correr agora ao meu código, também vai dar como resposta verdadeira, porque quer o valor, quer o tipo são exatamente os mesmos para as variáveis. O is not é a negação de is, e tal como vimos no passado, o operador not faz uma negação. Se A is B é verdadeiro, quando eu faço is not, quer dizer que vai-me dar a sua negação. Então, se o valor anteriormente era verdadeiro, a negação de verdadeiro vai ser falso, e vamos ver agora na nossa consola o valor de false. Concluímos assim o estudo de booleanos em Python, especialmente com o foco na sua utilização na comparação de variáveis. Neste momento no nosso curso já vimos que existem vários tipos de variáveis: strings, ints, floats, complex e agora booleanos. Contudo, pode haver cenários em que eu tenha interesse em converter estas variáveis noutras variáveis. Por exemplo, eu posso querer converter uma variável do tipo string, que tem o caractere 30, para o seu equivalente de número inteiro, o número 30. Vamos então ver na próxima videoaula como podemos fazer isto. Até já!